Muito bom dia. Vai dar-se início à cerimónia do 10 de junho com homenagem aos combatentes de Mação. As honras militares vão ser prestadas por uma secção do Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes, comandada pelo 2º Sargento Lourenço. Acaba de chegar a este local o excelentíssimo Coronel de Artilharia César Henriques dos Reis, comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, que presidirá a cerimónia. De seguida, vamos ouvir o hino nacional tocado pela banda de Mação. Convidam-se os presentes a acompanhar. Em sinal de respeito, a assistência assume uma atitude digna, devendo levantar-se permanecendo em silêncio, e os homens devem descobrir-se. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas, sobre a terra, sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar. As forças em parada vão agora evocar os militares que tombaram em defesa da pátria. Vamos agora prestar homenagem aos combatentes do Conselho de Mação que morreram nas guerras, depositando flores junto aos monumentos. O excelentíssimo comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, Coronel de Artilharia César Reis, o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela, e o excelentíssimo Presidente do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, Sr. Sérgio Matos, depositam uma coroa de flores junto aos monumentos. Após a deposição da coroa de flores, será executado o toque de silêncio, seguido do hino aos mortos em combate. O excelentíssimo Padre de Mação, Amândio Mateus, irá proferir uma invocação religiosa e, por fim, será executado o toque de alvorada. Hino de esperança perene na pátria que tais filhos têm. Em sinal de respeito, a assistência assume uma atitude digna, devendo levantar-se permanecendo em silêncio, os homens devem descobrir-se.
Romulo, Leitura da prece. Respeito e gratidão marcam este momento. Com saudade e em família recordamos os nossos mortos, os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor Deus da vida e da morte, nós vos recordamos as almas dos nossos camaradas que deram o melhor que sabiam e podiam pela sua gente, pelo seu povo, pela nossa pátria. Fazei, Senhor, que depois da sua total doação repousem na vossa paz eternamente. E a nós, que ainda vivemos, fazei-nos seus dignos continuadores. Que descansem na paz de Deus, vivam para sempre na memória de todos. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso nos esplendores da luz perpétua. O Presidente do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, Sr. Sérgio Matos, vai efetuar uma locução alusiva ao ato que hoje se comemora. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela. Excelentíssimo Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, Coronel de Artilharia, César dos Reis. Excelentíssimo Sr. Representante da Assembleia Municipal de Mação. Excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Mação. Excelentíssimos Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia. Excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel António Heitor, antigo Presidente da Assembleia Geral do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes. Excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel José Fernandes, antigo Presidente da Direção do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes. Excelentíssimo Sr. Adjunto do Comandante do RAM, Sargento-Mor Paulo Rainho. Excelentíssimo Sr. Representante da Guarda Nacional Republicana de Mação. Excelentíssimo Sr. Padre Amândio Mateus. Excelentíssimos militares da atual e anterior direção do Núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes. Excelentíssimo Sr. Delegado de Mação do Núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes, Sr. António João. O nosso profundo agradecimento pela vossa presença, pois ela representa, indubitavelmente, uma honra e um reconhecimento inequívoco das excelentes relações existentes entre as vossas excelências e o Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes e seus associados. Caros combatentes, minhas senhoras e meus senhores, este ano, as comemorações nacionais do dia 10 de junho, dia de Portugal, realiza-se na cidade do Porto, onde a Liga dos Combatentes, com a maioria dos seus núcleos, está empenhada. Também hoje, dia de Portugal, comemora-se o 24º Encontro Nacional de Combatentes junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, na cidade de Lisboa. Por essa razão, ali se reúne sempre um tão grande número de portugueses, não só os que foram combatentes no ex-ultramar e os que mais recentemente serviram em missões de paz no estrangeiro, mas também todos aqueles que, amantes da nossa história
e envolvidos na construção de um futuro mais próspero para a sociedade portuguesa, querem ser participantes ativos nesta homenagem. As cerimónias que ali terão lugar têm por objetivo reunir no Dia de Portugal todos os portugueses que, amantes da sua pátria, queiram celebrar Portugal e prestar homenagem a quantos, ao longo da sua história, chamados a servir o seu país, combateram e combatem por Portugal. Hoje, 10 de junho, Dia de Portugal, aqui nesta magnífica Vila de Mação, o Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes, em colaboração com a Câmara Municipal de Mação, disseram presente, com o mesmo fim e o mesmo objetivo, o de prestar uma sentida homenagem a todos quantos serviram a Pátria-Mãe e a todos aqueles que combateram por Portugal, em particular aos 28 combatentes deste Conselho que perderam a vida por Portugal, e aos que serviram e aqui estão presentes, os antigos combatentes, não só os do ultramar, mas também os que serviram em missões de paz no estrangeiro. Uma palavra de reconhecimento e de doação à pátria do nosso associado combatente que esta semana nos deixou, o combatente João Cardoso Lopes. Importa, por isso, continuarmos a desenvolver esforços para que os acontecimentos da vida dos combatentes se afirmem com a mesma riqueza e vigor, possibilitando assim a todos, sem exceção, dar o seu contributo para a afirmação de Portugal. Homenageemos hoje aqueles que, no cumprimento de um dever militar, se bateram fazendo a guerra ou acabando com ela e estão aqui presentes. E também aos que já não se encontram entre nós. Homenageemos todos aqueles que sofreram a guerra e dela foram vítimas, vendo as suas vidas traumatizadas, afetadas e destruídas. Neste Dia de Portugal, em que lembramos os combatentes do Conselho de Mação, sairemos daqui serenamente convictos de termos mais uma vez reforçado a memória imaterial do povo português e, em particular, do Conselho de Mação. De facto, a identidade nacional, como substanciada numa pátria e numa história secular, tendo expressão no sentimento coletivo e materializada em símbolos cuja existência e a visibilidade estão aqui bem presentes em Mação, através do monumento aos mortos da Grande Guerra e do memorial aos combatentes do nosso Conselho mortos no ultramar, inaugurado no passado dia 25 de abril de 2009. Com a vossa presença, da Comissão Instaladora, onde está aqui o Dr. Carlos Gaifão, um do grande dinamizador desta Comissão, e do atual Executivo da autarquia presente, e do antigo Presidente do Núcleo aqui presente também, Tenente Coronel José Fernandes. A Câmara Municipal de Mação, na pessoa do Excelentíssimo Presidente Dr. Vasco Estrela, tem estado sempre atenta e disponível para colaborar com a Liga dos Combatentes, sendo um exemplo extraordinário no reconhecimento aos seus combatentes. Alguns concelhos vizinhos, como Ponte de Sor, Constância, estão agora a projetar os memoriais aos seus combatentes, que serviram a pátria, e em particular aos que perderam a vida no ultramar. No passado mês de fevereiro, foi a vez do Conselho de Sardual, que inaugurou o seu monumento. Amanhã, o Núcleo de Abrantes irá estar presente também na inauguração do monumento aos combatentes de Vila Xandorique, no Cartacho, sendo, à presente data, mais de 300 monumentos por todo o país, pois são eles que reforçam a nossa identidade como povo e testemunham a grandeza da nossa memória imaterial. É importante dar a conhecer a todos os portugueses o dever de memória, e este terá sempre que existir como exemplo e ser seguido, porque efetivamente muitos deram a sua vida servindo, defendendo os valores e causas que justificaram a sua presença nos conflitos em que tomou parte. Façamos, pois, do dia de hoje um dia de promoção dos valores, de revisão da história passada e recente, sublinhando as razões que nos trazem aqui hoje, que são muito profundas. A procura contínua e a evocação permanente dos valores humanitários e da paz no mais amplo sentido da palavra. O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, professor Marcelo Rebelo de Sousa, terminou o seu discurso no passado dia 30 de maio, a quando a visita à Associação de Deficientes das Forças Armadas, com a seguinte declaração: mesmo quando alguns dos mais responsáveis demoraram ou demoram a fazer-vos integral justiça, Portugal, que o mesmo é que dizer milhões de portugueses,
não vos esquecerão. Não vos esquecem. Não esquecem a vossa doação nacional, não esquecem hoje e nunca esquecerão no futuro. Fim de citação. Por isso, aqui hoje estamos e voltamos sempre para continuar a honrar os combatentes mortos e a lutar pela garantia e dignidade dos combatentes vivos. Antes de terminar, vou ler 2 quadras de Manuel Carlos da Rocha, Bravos Combatentes. Soldados briosos, soldados, filhos do meu Portugal, que um dia foram mandados para uma guerra sem igual. Tantas famílias ficaram sem o seu filho, pai ou irmão. Tantas lágrimas se brotaram só pelo amor à nação. Termino com o meu agradecimento em nome de toda a direção do Núcleo de Abrantes a todos que me deram a honra da sua presença neste dia de Portugal e dos combatentes do Conselho de Mação. Viva os combatentes, viva Portugal! Disse. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela, vai usar a palavra. Muito bom dia a todos os presentes. Permitam-me que cumprimente o Sr. Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência, Coronel Sérgio Reis, que pela primeira vez em exercício de funções está no nosso Conselho, e dar-lhe, em nome de todo o município, as boas-vindas à Mação e garantir uma colaboração institucional exemplar da parte deste município. Cumprimentar também todos os militares que aqui estão presentes e que fizeram uma vez mais, com a sua presença, uma honra importantíssima desta cerimónia que aqui levamos a efeito. Cumprimentar o núcleo da Liga dos Combatentes de Abrantes, na pessoa do seu presidente Sérgio Matos, e nele cumprimento todos os membros do núcleo, atuais e passados. Todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que o 10 de junho em Mação seja uma realidade desde 2009. E de facto é com um grato prazer que verificamos que ano após ano conseguimos levar a efeito esta cerimónia de homenagem aos nossos combatentes. Uma palavra à Sociedade Filarmónica União Maçaense, à sua banda, que aqui esteve presente, que uma vez mais abrilhantou esta cerimónia. Cumprimentar o Sr. representante da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Padre Amândio, todos os combatentes presentes e as suas famílias, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Abobreira, representantes da Assembleia Municipal e todos os maçaenses que aqui estão presentes. Comemoramos hoje o Dia de Portugal. Homenageamos hoje os combatentes de Portugal que, em nome do nosso país, foram defender a nossa pátria. Foram defender algo para o qual foram enviados em nome do nosso país. Hoje, como ontem, temos obrigação de honrar a sua memória. Aqueles que partiram, aqueles que morreram na guerra, mas também aqueles que regressaram. Homenagearmos também as suas famílias, que sofreram, que em Portugal ficaram com o coração apertado, angustiado, à espera do regresso dos seus familiares. Homenageamos todos aqueles que de alguma forma honraram Portugal. Portugal é o que é hoje, muito fruto do trabalho dos militares. Não só daquilo que fizeram nas grandes guerras, mas também por aquilo que fizeram em outros momentos importantes do nosso país. Ainda hoje, e a Liga dos Combatentes é também um bom exemplo, no sentido de como os militares têm sabido, em várias partes do mundo, honrar o nosso país. Em inúmeras missões de paz, recorrentemente vemos a forma como os militares portugueses são vangloriados pelos efeitos que têm levado a efeito. Portugal deve-se honrar dos seus militares. Dizemos muitas vezes que tem de valer a pena todo o esforço que foram feitos pelos militares. E Portugal, todo Portugal, tem de saber honrar aquilo que foi feito. É fundamental que os militares continuem a desempenhar o papel importante que sempre desempenharam na nossa sociedade.
As forças militares são uma referência e devem ser uma referência para todos nós, pelo exemplo de solidariedade, pelo exemplo de coragem, pelo exemplo da abnegação à causa pública, pelo exemplo de fialdade às suas ambições, pelo interesse superior que colocam sempre em prol de Portugal. Colocam sempre Portugal em primeiro lugar. E é importante que todos nós tenhamos consciência de que os militares são um exemplo. Portugal precisa, de facto, de ter causas comuns. E a causa que os militares têm sempre levado a efeito em prol de Portugal deve ser exemplo para todos nós. Um Portugal que precisa de ser mais justo. Um Portugal mais coeso. Portugal onde as oportunidades sejam iguais para todos. Onde viver no litoral ou viver no interior não seja um fator de diferenciação. É importante que todos nós tenhamos consciência de que temos muito a fazer. Muitos já cumpriram a sua obrigação, muitos já cumpriram as suas missões. Todos nós temos a obrigação também de tentarmos contribuir para um Portugal melhor. Que estes militares, os militares que faleceram, os militares que estão no ativo, muitos dos que estão aqui presentes, possam servir de exemplo para todos nós, para criarmos um Conselho melhor, para criarmos um Portugal melhor. Muito obrigado a todos. Dá-se por terminada a cerimónia do 10 de junho com homenagem aos combatentes de Mação. A Câmara Municipal de Mação e a Liga dos Combatentes agradecem a presença de todos. Sabemos que homenagear os nossos mortos é manter viva a nossa identidade e o respeito que temos por Portugal, pelos portugueses e pelos maçaenses. Muito obrigado.